Belezura, 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 beleza. Ó, é o seguinte, agora nesse vídeo aqui maravilhoso que vocês vão ver agora, vocês vão ouvir sobre o seguinte anime. Deixa eu ver aqui o nome do anime. Senju-Ushi, que é o quê? É um anime, é um Touken Ranbu, pra quem assistiu Touken Ranbu, de armas. Mosquetes? Não necessariamente, armas. Bom, vou dar um contexto geral. Teve uma guerra fodida, destruiu o mundo praticamente, e agora existe um império que controla o mundo e os rebeldes, né, que parece meio Star Wars a parada, né? Tem os rebeldes e o império. Essa guerra que aconteceu foi uma guerra nuclear, morreu gente pra cacete, enfim. Tá, foi uma porra. Aí, de alguma maneira que ainda não foi explicada, nem no primeiro nem no segundo capítulo, entidades baseadas em armas históricas, por exemplo, a espingarda de Napoleão, entre outras coisas. Nossa, estão mandando mensagem. Para de mandar mensagem, pelo amor de Deus. A espingarda de Napoleão, por exemplo. E tem lá pistola, pederneira, tem. O que mais? Tem rifle, tem os mosquetes, enfim. E essas armas históricas, elas viram pessoas que têm uma habilidade um pouco maior no seu estado normal e tem uma habilidade maior ainda quando está possuída pelo espírito não sei o que lá. Que é quando a pessoa... É mais ou menos o especial dos caras. Pelo que me falaram desse anime, ele é baseado num jogo, então faz todo sentido. E bom, esse é o contexto. É uma guerra, aí os espíritos dessas armas aí se transformam em pessoas. Tem uma pessoa que não apareceu ainda, que conseguiu trazer esses espíritos para serem pessoas. Enfim, aconteceu toda essa palhaçada toda que é exatamente Touken Ranbu, tá? Exatamente a mesma coisa. E bom, vamos falar sobre o que eu gostei e o que eu não gostei. Cara, você quer ver um anime clichêzão, que vai apresentar personagem, que vai mostrar superpoderes, que não tem uma história muito profunda? Fica à vontade para assistir. Não é um anime ruim, também não é um anime bom, é um anime mais ou menos. Nesses são os primeiros episódios. E por que eu tô falando que ele é um anime mais ou menos? Eu vou dar alguns qualidades e defeitos para vocês. Primeiro defeito. Ele apresenta os personagens da seguinte maneira. Dessa maneira aqui, ó. Exatamente dessa maneira aqui que vocês estão vendo eu aqui no vídeo, tá? Aí aparece um negocinho aqui embaixo, o nome do personagem, que no caso é, por exemplo, Napoleão. Ó, e quem é ele? Ele foi a primeira espingarda de Napoleão, tipo uma coisa assim. Então aparece o personagem e aparece a descrição dele aqui embaixo. Cara, no primeiro episódio, eu acho que são, sem brincadeira, juntando todos os personagens, deve estar uns 12 minutos só de coisas, planos fechados com descrição, tá? São muitos personagens apresentados, são tantos personagens apresentados, tem uma hora que tem um erro de continuação, que apresentam 3 personagens, aí do nada aparece um 4º personagem, que aparece no lugar que estava um antes, então tá um quadro, aí muda de quadro, aí volta pro quadro, tem outro personagem aqui, e esse personagem não é apresentado. Eu procurei no anime inteiro, não apareceu em lugar nenhum. Então, teve erro de continuação, que é mais o defeito, né? E esse modo de apresentar os personagens cansa um pouco, porque fica a mesma coisa, são só quadros diferentes, mas são muito, muito parecidos. São personagens diferentes, mas com quadros iguais, na verdade. Esse que é o ponto. E a história vai se desenrolando, você vê, não dá pra identificar quem é o personagem principal, dá pra tentar chutar quem é,
mas não dá pra ter certeza. Também não dá pra saber quem é exatamente o protagonista, se é o Napoleão, se é o outro. Não deu pra ficar muito claro. Embora pelo final do primeiro episódio dá pra entender. Dá pra chutar quem é. E, bom, essa questão de você apresentar os personagens dessa maneira cansa. E cansa bastante, né? Cansa pouco não, cansa puta, outro personagem, outro personagem, outro personagem, outro personagem. Você não sabe a história de nenhum. Você não aprende nada sobre nenhum. Você só sabe que ele tá ali. E que ele vai fazer alguma coisa ali. Mas o que exatamente? Então o primeiro episódio foi basicamente um PowerPoint com todas as apresentações de todos os personagens. Os perfis não tem perfil. Dá pra você chutar um pouco como que é o perfil, porque na hora que eles estão se apresentando, estão geralmente falando sobre alguma coisa que fizeram, entendeu? Então dá pra você ter uma noção do perfil de cada um, mas é bem rasinho, é rasinho mesmo, assim, ó, só a pontinha do iceberg, assim, não tem mais nada. Bem pouquinho, bem pouquinho. No segundo episódio mesmo não teve aquela coisa maravilhosa de nossa senhora, agora eu sei como que esses personagens são. São tantos personagens que acaba se perdendo um pouco. Você fica tentando entender onde que estão os caras que me foram apresentados no primeiro episódio. Agora, no segundo episódio, tem mais apresentação de personagem. Caralho, quanto personagem. Então fica bem confuso. Então, por isso que eu acho um anime bem meia boca. Porque ele não tem foco. Ele joga tudo pra você e você que se vira pra entender. Outra coisa que eu não gostei, cara, aparentemente o mundo tá passando fome. Tá ok? E no episódio, o cara tá perguntando, e aí galera, lá dentro do QG, né, dessas armas, o cara perguntando se alguém quer comer crepe. Tá certo que crepe não é difícil fazer, não tem muita coisa. Mas e aí galera, vocês querem, tipo, vou fazer crepe pra todo mundo, fazer os 6 crepes pra todo mundo, não sei o que. Cara, acabou de mostrar o maluco comendo, tipo, o pão que o diabo amassou. E aí me fala um pra fazer crepe. Não sei não, isso aí me soa estranho. No segundo episódio, acho que não sei se foi no primeiro ou no segundo, mas a ideia era resgatar um preso político. E aí eles fizeram uma operação e tal e coisa e tal. E basicamente a ideia dessa situação, acho que foi no primeiro episódio sim, foi mostrar que existe um superpoder dessas armas em algum momento, que é como se fosse um espírito elevado, assim, alguma coisa assim, e eles melhoram a velocidade, melhoram a cadência de tiro, melhoram as coisas, entendeu? Vai melhorando as habilidades do personagem. E assim, foi assim, não teve muito impacto. Era para ser uma cena de impacto, não teve tanto. Porque foi tão rápido esse superpoder que ele não se mostrou de fato, entendeu? Foi mais ou menos assim, ó, o cara passando na tua tela assim, dando tiro para tudo que é lugar. Mas não teve sangue, não teve, sabe? Foi bem fraquinho. Podia ter sido bem melhor feito, bem melhor animado uma cena dessa, já que é o primeiro contato que a gente tem com o superpoder do indivíduo. Então, se é pra ser uma coisa diferente, tem que ser diferente. Entendeu? Acho que é basicamente isso. Assim, eu achei interessantezinho um pouco, porque ele te apresenta coisas legais de história, te apresenta várias as armas, como que as armas são. Ele te dá informações que você pode utilizar para outras coisas na vida, mas como história, assim, como enredo e como desenvolvimento do primeiro episódio, assim, achei bem fraco e não tem muito potencial, não. Do meu ponto de vista, assim, analisando o que eu conheço de anime um pouquinho, né? Erro de continuação, por exemplo, no primeiro episódio é uma coisa que geralmente não indica boa coisa, não. É isso, galera. Acho que se vocês quiserem ver o anime, se atentem mais por essas partes técnicas, assim, de conhecer um pouco de história e
Acho que só. Não esperem muita animação fodástica para batalhas, que deveria ter, porque é um anime de guerra. Diferente de Angomoa, ou Angomois, mas acho que é Angomoa. Diferente de Angomoa, que é um anime de guerra e aparenta ser um anime de guerra, esse é um anime de guerra que aparenta ser um anime de não guerra. Entendeu? Então fica meio conflituoso. Basicamente é isso, galera. Vou parar por aqui, já deu 10 minutos desse anime. Quando o anime é ruim, quando o anime é mais ou menos, quando o anime tem muito erro, principalmente no primeiro episódio, eu costumo falar mais. E esse foi o caso. Beleza? Muito obrigado aí pela atenção. Se quiser meter o pau em mim, mete o pau aí, mas eu também vou meter o pau em você. Beleza? Falou, valeu e dá um stop.